Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do 6º ano da Escola Dinâmica. Hoje vamos iniciar aqui o nosso último capítulo do livro, capítulo 14, falando sobre os desafios de produção de energia. Na realidade, são as fontes de energia que nós temos distribuídas no Brasil e no mundo como um todo, né? O que são fontes energéticas, por exemplo? São substâncias ou elementos que podem ser submetidos a um processo de transformação, do qual o ser humano retira força de calor e eletricidade para promover diversos procedimentos necessários para a sua sobrevivência. Então, as principais fontes de energia que nós temos no mundo, a principal, na realidade, com 32% de produção é o petróleo e os seus derivados, né? Depois temos o carvão mineral, né, com cerca de 29% do que é produzido. Consequentemente, após o carvão mineral, nós temos o gás natural, que é oriundo também do carvão mineral e do petróleo, né, com cerca de 21% do consumo e produção. Depois, seguida, energia de biomassa, com 10% da biomassa é o que? Eu tenho o álcool, por exemplo, o biodiesel, né? Tudo isso é considerado biomassa. Depois, a energia energia nuclear, com 5% da produção, a hidroeletricidade e, por fim, os últimos derivados. Voltando para cá, então, a gente tem essas principais fontes de biomassa, ou de biomassa, de fontes de energia no mundo, de suma importância. Veja só que a hidrelétrica ela não é uma das principais fontes de energia no mundo, porém o Brasil é um dos países que mais utiliza essa fonte de energia devido ao poder hidrelétrico que o Brasil tem em termos de produção de energia, por conta da quantidade de rios existentes em nossa região. E aí acaba proporcionando com que o Brasil seja um dos maiores produtores dessa fonte de energia no nosso país, né? E no mundo também. E aí, consequentemente, nós temos outras fontes de energia também, claro, né? Mas a hidrelétrica é um dos principais que produz nossa fonte de energia. Em todos os momentos da história, o ser humano buscou na natureza elementos que pudessem poupar esforço e gasto de energia. Nesse sentido, as fontes de energia foram fundamentais. Contudo, na sociedade atual, a sua importância deve ser ressaltada, pois com constante evolução do processo produtivo, além do crescimento da população urbana, houve o crescimento da utilização desses elementos, fato que pode levar algumas fontes existentes de se esgotarem, como é o caso do petróleo, por exemplo. O petróleo é uma fonte de energia que ela é esgotável, se utilizar em grande quantidade, ele vai se acabar. E futuramente, sim, o petróleo ele vai chegar ao seu fim, justamente por quê? Porque a produção natural do petróleo ele é muito lenta, a lentidão. Então, a lentidão do processo de produção do petróleo e o alto consumo desse produto faz com que o petróleo ele se torne um recurso natural não renovável. Ele é esgotável, ele vai se acabar. Daqui a mais ou menos 40 anos, no máximo, a gente não vai ter petróleo suficiente para suprir a necessidade do planeta. Não é que ele vá se acabar como um todo, é que a retirada da natureza não vai ser mais rentável, porque o que você investe para a prospecção e retirada do petróleo da natureza é muito alto. E aí não vai ser tão rentável para a população o consumo de petróleo. E aí é por conta disso que hoje o mundo já está estudando e analisando novas fontes de energia alternativa que vão substituir o petróleo no futuro para o consumo e produção. O modelo capitalista adotado por praticamente todo o planeta e altamente dependente dos recursos energéticos para fazer o funcionamento de suas máquinas e equipamentos. Isso tem levado o mundo a apreciar grandes problemas socioambientais
porque a maioria das fontes utilizadas é de origem fóssil, como o carvão natural, o carvão mineral, na realidade, o gás natural e o petróleo. Esses produtos são de origem animal. Há milhares de anos atrás, os animais morreram, foram soterrados e transformados em micro-organismos, que deu origem ao combustível fóssil, que é o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. A queima desses produtos libera vários gases responsáveis pela poluição atmosférica, principalmente o gás carbônico, que é um dos principais fatores responsável pelo aquecimento global, também o efeito estufa, pela contaminação de recursos hídricos, entre outros fatores nocivos ao meio ambiente. Por outro lado, fontes de alternativas para o petróleo, como a energia solar, geotérmica e maremotriz, que conhecemos neste capítulo, ainda são subdesenvolvidas, como eu falei anteriormente, justamente para substituir a produção de energia, fontes de energia alternativas que nós vamos ter no futuro, né? As diferentes fontes de energia, a termoelétrica, por exemplo. A termoelétrica é bastante utilizada praticamente em todos os países do mundo atual, independente do seu desenvolvimento econômico, sobretudo por aqueles que não apresentam grande potencial hidráulico. Esse modelo de geração de energia, que pode ser produzido pela queima do carvão, do gás natural, do petróleo, do biogás ou do biodiesel, apresenta algumas características produtivas, como a possibilidade de instalação de locais estratégicos e próximos aos grandes centros consumidores, reduzindo gastos como a instalação de linhas de transmissão, além de custos de instalação e tempo de construção do início da operação, que são relativamente menores, né? A termoelétrica ela é produzida através do calor que é produzido através da queima de alguns produtos. O carvão mineral, por exemplo, é um combustível fóssil que resulta na transformação ocorrida após o soterramento de grandes florestas em bacias sedimentares ao longo da era paleozoica, no período carbonífero. As reservas de carvão de melhor qualidade são encontradas em regiões temperadas, frias e subtropicais. Nós temos uma grande quantidade de países, né, como por exemplo os países localizados nas regiões de média latitude, que utilizam muito a energia do carvão mineral. O carvão mineral é um dos principais produtos e foi a partir dele que deu-se início também à Revolução Industrial, né? E aí o carvão mineral ele vem num processo de evolução até a sua produção, né? Inicia-se pela tufa, depois o lignito, aí vem a hulha e, por fim, o antraço, que é o carvão mineral como um todo. Nessas regiões, as depressões formadas por lagos recebem restos de vegetação que se acumulam no fundo, transformando-se em pântanos sobre o qual irá florescer a vegetação. Os restos desses vegetais permaneceram soterrados e sem contato com o oxigênio, agregam-se formando a denominada tufa, que é a primeira fase do carvão mineral. Com o passar de centenas de milhares de anos, a elevação da temperatura proveniente da energia geotérmica, que é a energia que vem do interior da crosta terrestre, chamada de energia geotérmica, e da pressão, acarreta uma maior compactação do material, que perde cada vez mais oxigênio e hidrogênio, aumentando o seu teor de carbono. Assim tem-se o segundo estágio, chamado de lignito, né, que já está um tanto quanto compactada essa tufa e formando o lignito, né, em que ainda apresenta um percentual elevado de água e pouco carbono, aproximadamente 70%, né, de composição. O terceiro estágio, chamado de hulha, apresenta-se em média 80% de carbono na composição, que já pode ser considerado propriamente o carvão mineral, mas ainda não é o carvão mineral propriamente dito. E o último estágio, a formação do carvão mineral com 100% do carbono em composição, que é o antrácido. E aí, consequentemente, você tem o carvão mineral com um grande potencial de produção de energia. Esse é o ciclo de produtividade do carvão mineral. Já o petróleo também é um combustível fóssil, também chamado de hidrocarboneto, né? É um combustível fóssil formado pela decomposição da matéria orgânica, animal e vegetal em ambientes marinhos geotermicamente muito antigos, geologicamente muito antigos.
Sua formação ocorre a partir da decomposição progressiva de plânctons, seres vivos aquáticos com pouco poder de locomoção e que flutuam à deriva no fundo dos leitos oceânicos com pouca profundidade ou em pântanos de água doce, em virtude da baixa oxigenação e ação destrutiva de bactérias aeróbicas que necessitam de oxigênio para sobreviver. É impedida com o passar de milhares de anos, ocorre a elevação da pressão e da temperatura sobre essa massa de materiais orgânicos, transformando-os em uma substância oleaginosa, mistura de lama e areia, de densidade menor que a água e a coloração escura, cambiante entre o negro e o marrom. Essa substância migra da rocha matriz chamada profunda rocha que dá origem ao solo. Uma rocha permeável, principalmente o calcário e o arenito, até ser capturado por uma camada de rocha impermeável. O carvão, na realidade, o petróleo, na realidade, ele recebe esse nome petróleo, que significa óleo de pedra, que é retirado das áreas mais profundas do solo, através de um processo de prospecção, estudo do solo, onde se analisa, onde se tem essa produção de petrolífera. O petróleo, na realidade, ele pode ser formado nas eras mesozoicas e cenozoicas, tendo dois tipos de petróleo, o petróleo Brent e o petróleo pesado. O petróleo Brent é um petróleo de qualidade, é um petróleo naturalmente refinado, que serve para a produção de derivados. Já o petróleo pesado, que é o petróleo que nós temos no Brasil, é um petróleo de péssima qualidade, que só serve para a produção de asfalto, o qual ele não se tem uma grande propriedade para a produção de petróleo, de derivados. Formado ao longo dos períodos do Mesozoico, Cenozoico e Terciário, o petróleo pode ser encontrado em regiões ocupadas atualmente pelo oceano e bacias sedimentares intracontinentais, que já tem no fundo dos mares rasos que, graças ao procedimento, o processo de surgimento em virtude do tectonismo por regressão marinha ao longo da era cenozoica, foram expostos. Então, existem dois tipos de petróleo quanto à sua localização. O petróleo onshore, que é aquele que é encontrado dentro do continente, e o offshore, encontrado dentro dos oceanos. São esses dois tipos de petróleo, basicamente, que se tem na superfície terrestre. Onshore, on quer dizer ligado, então ligado ao continente, dentro do continente, que aí são retirados através de perfuração do solo, onde bota aqueles chamados cavalos de perfuração e retirada de petróleo do solo. E offshore são aqueles que colocam aquelas plataformas nos oceanos para a retirada do petróleo naquelas áreas mais profundas. Dentre as matrizes energéticas, nenhum até ao presente momento conseguiu superar o petróleo em grau de importância e utilização. Isso deve ser dois fatos completamente além de ser uma fonte de energia fácil de ser encontrada, transportada, armazenada e utilizada. O petróleo é uma fonte de matéria-prima para a produção de diversos bens industriais, como querosene, parafina, solventes, tintas, benzenos, asfalto, etc. O grande problema do petróleo está justamente na utilidade e sua importância energética, fato que desde o século XIX vem acarretando acirradas disputas no controle das vidas espalhadas pelo mundo, bem como constituindo forte obstáculo ao aumento da utilização das fontes de energia. Cerca da metade da energia consumida no mundo atual tem como base o petróleo, por mais que se tenha tido, ainda é insubstituível como fonte de matéria-prima industrial. O petróleo, gente, ele foi descoberto na Pensilvânia no início do século XIX. Ele jorrava no solo e ninguém sabia o que era aquele líquido visgoso escuro. E, pasme, a primeira utilização do petróleo não foi para a produção de energia, não. Foi justamente utilizado como cicatrizante de ferimentos. As pessoas se feriam, se cortavam e colocavam petróleo sobre a pele. E ele ajudava, sim, a cicatrização. Por quê? É um produto orgânico, que utilizava como cicatrizante. E aí, consequentemente, descobriu-se depois disso aí que o petróleo também era inflamável. E a partir de então, começaram a utilizar o petróleo como fonte de energia.
Graças a isso, as baleias foram diminuídas a sua matança de baleia no planeta, porque utilizava-se muito óleo de baleia para fazer a iluminação das ruas e matava-se muita baleia naquela época. E com a descoberta do petróleo como fonte de energia, pararam de matar as baleias e utilizando o petróleo para iluminação das ruas. Né? Após a Segunda Guerra Mundial, o planeta assiste à consolidação da indústria automobilística, que teve grande avanço da tecnologia e uma elevação crescente da produção. E aí deu-se com isso ao surgimento do petróleo, a chamada segunda revolução industrial, que a primeira revolução industrial se deu com a utilização das indústrias, né, e coisa e tal, e aí veio a evolução da tecnologia e, consequentemente, o surgimento do petróleo como combustível. Como dos mais importantes das atividades econômicas, todos os setores de transporte utilizavam como combustível os derivados do petróleo e, a exemplo da gasolina, óleo diesel, querosene, tiveram um elevado crescimento. Tais fatos tornaram formas irreversíveis do petróleo, foram as principais fonte primária de energia e de matéria-prima industrial na economia do mundo inteiro. Essa que passou a ser chamada de civilização do automóvel, visto que a passagem urbana começaram a ser formadas cada vez mais por automóveis, caminhões, ônibus, motocicletas, e pelo aumento da poluição ambiental promoveu um crescimento acelerado do setor petroquímico. Então hoje nós temos no mundo alguns países que produzem muito petróleo, né? Como por exemplo a Arábia Saudita é o principal produtor de petróleo do mundo. E a principal reserva petrolífera do mundo também. O que é a reserva petrolífera? A reserva é aquela que o país consome, né? E o que sobra é chamado de reserva. E aí essa reserva ela acaba exportando para outros países, vendendo para outros países, fortalecendo assim a sua balança comercial. Os Estados Unidos, por exemplo, é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, porém, ele não possui reserva petrolífera. Ele não tem reserva. Por quê? Porque os Estados Unidos ele é um país altamente capitalista, um país que consome muito. Esse grande consumismo de petróleo norte-americano faz com que a sociedade ela não tenha acesso à movimentação econômica a partir da venda de petróleo. Então os Estados Unidos compram petróleo de outros países, entram em conflitos também balísticos, né, guerras, etc., em busca de petróleo para outros países, principalmente países do Oriente Médio, como Irã, Arábia Saudita não, como Irã, Iraque, Kuwait, né, são países que sempre entraram em conflitos com os Estados Unidos por conta da produção petrolífera naquela região. E aí, consequentemente, você tem esse produto. Hoje em dia, no mundo e no Brasil, a quantidade de petróleo mais encontrada é uma só, depois vai outra. Então, a quantidade de petróleo mais encontrada no Brasil são os petróleo dentro do oceano, né? Petróleo dentro do oceano. Fora do oceano, né? Como ele foi explorado muito e mais fácil durante o século XIX, ele esgotou-se mais rapidamente. E hoje a maior abundância de petróleo é o petróleo offshore, que é o petróleo nos oceanos, ok? Vamos falar agora um pouco sobre o gás natural, que é um derivado do petróleo, né? As associadas a jazidas petrolíferas, pois resulta do processo de decomposição da lenta matéria orgânica que se acumula em camadas rochosas e sedimentares acima do depósito de petróleo. O gás natural é a segunda matriz energética utilizada no planeta e que mais cresce e consome atualmente. Então, no processo de prospecção do petróleo, ou seja, de estudo do solo para encontrar o petróleo, encontra-se primeiro o gás natural. Como assim, professor? Eu sou pós-graduado em petróleo e gás. Eu fiz uma pós-graduação em petróleo e gás e eu tive a oportunidade de fazer um estudo uma vez numa plataforma petrolífera e fui ver como era o processo de perfuração de um poço de petróleo. Então existe uma perfuratriz que ela penetra no solo e vai perfurando o solo com corda de diamantes, né? E aí perfura a rocha. Quando ele perfura a rocha e lá embaixo ocorre uma explosão muito grande. Essa explosão que causou é porque encontrou o quê? O gás natural. Esse gás natural é um gás proveniente de petróleo. Se encontrou o gás natural,
já se tem 99% de chance de saber que ali naquela área é uma área de produção petrolífera. E aí eles fazem a canalização do gás natural. Hoje em dia eles estão o quê? Canalizando e aproveitando o gás natural. Antigamente não. Antigamente eles queimavam esse gás natural, né? Eles queimavam esse gás natural. Após queimar o gás natural, eles faziam a retirada do petróleo. Eles fazem a retirada do petróleo. Hoje em dia eles fazem a canalização para aproveitar e comercializar também esse gás natural, que é o GLP, gás líquido efeito de petróleo, que depois é transformado em GNV, gás natural veicular, né, através de um processo químico, físico-químico, na realidade, de transformação, que esse gás ele é comercializado para muitos outros fatores. Né? Então, associado às jazidas petrolíferas, foi resultado do processo de decomposição lenta e orgânica que se acumula nas camadas rochosas sedimentares acima de depósitos petrolíferos. O gás natural é a segunda matriz energética mais utilizada no planeta e é que mais cresce e consome atualmente. Assim como o petróleo e o carvão mineral, apresentam inúmeras utilidades, sobretudo a fonte de matéria-prima para diversos produtos e indústrias químicas e cirúrgicas fertilizantes, além de sua utilização doméstica como substituto eficiente para a gasolina, diesel, o álcool e veículos e máquinas. Vamos agora falar um pouco de energia termonuclear, né? Ou energia nuclear, simplesmente energia nuclear. Se faz uma cara muito feia, né, quando se fala em energia nuclear, por conta de questões históricas que se ocorreram no passado, como, por exemplo, a explosão da usina de Chernobyl, que matou milhares de pessoas, né? E também a de Fukushima, agora já nos anos 2000, quando teve o tsunami no Japão. Olha, a usina nuclear é uma usina de produção de energia basicamente limpa. No processo de produção, essa energia, ela não polui o ambiente. Aí você vê, e aquela fumaça aí na chaminé da fábrica de energia nuclear? Aquilo ali nada mais é do que uma fábrica de nuvem. Porque ali dentro tem um reator nuclear que ele precisa ser resfriado constantemente, porque senão ele estoura. Então, joga-se água no reator nuclear e aquela fumaça ali é vapor de água que fica saindo ali. Nada poluente. O grande problema da energia nuclear, eu costumo comparar uma usina nuclear com um avião, por exemplo. O avião, gente, é um meio de transporte mais seguro do mundo, né? Porém, quando ele cai, ele mata quem está dentro e quem está fora do avião. A usina nuclear também é uma das usinas, fonte de energia, uma das mais limpas que existe. Porém, se a usina nuclear explodir, vai matar tanto quem está dentro como quem está fora do país inteiro, como ocorreu em Chernobyl. Né? Inclusive, eu assisti uma matéria essa semana sobre essa explosão de Chernobyl. Então, a usina nuclear ela é uma usina que produz um lixo nuclear que, infelizmente, esse lixo nuclear hoje, ele não tem para onde ir. As pessoas acabam enterrando em caixas de chumbo, né? Que, de certa forma, acaba poluindo o solo, né, a longo prazo. E aí, consequentemente, ela não é energia, como nenhuma fonte de energia é totalmente limpa. Não é, não, pessoal. Não é totalmente limpa. Essa aí é a energia solar. A energia solar, você tem uma placa fotovoltaica que acumula energia durante 15 anos e depois você não tem onde colocar essa energia fotovoltaica com essa placa fotovoltaica, que ela é composta basicamente de lítio. Esse lítio, por sua vez, acaba poluindo o ambiente também. E aí, consequentemente, as pessoas enterram as placas fotovoltaicas que também vai poluir o ambiente. E a energia eólica ela interfere nas correntes de ar e acaba matando as aves migratórias em alguns casos. Né? Então, nenhuma fonte de energia é totalmente limpa. Eles dizem que são limpas porque estão relacionadas às outras que poluem infinitamente mais do que essas. Então, a energia termonuclear, termo quer dizer calor, né? Produz calor através da energia nuclear. Dentre todas as formas de geração de energia elétrica, a atômica ou nuclear,
é que apresenta maiores dificuldades para sua implantação e utilização. Seu combustível é urânio, quando enriquecido, produz uma grande quantidade de radioatividade, porque ao enriquecer o urânio você quebra o núcleo do átomo do urânio, por isso chamado de energia nuclear, porque você quebra, e quando você faz uma fissão nuclear, você gera uma fonte de energia muito grande, podendo contaminar áreas imensas e provocar desastres terríveis, a poluição de um raio de dimensões regionais, como um acidente na Rússia e nos Estados Unidos nas últimas décadas. Além disso, os resíduos desse combustível não têm tratamento e devem ser acondicionados em contêineres revestidos de materiais isolantes, como chumbo, como eu falei para vocês, e enterrados em lugares específicos para não gerar a contaminação. Os países envolvidos, como França, que possui muitas usinas atômicas, enviam seu lixo para as colônias, para suas colônias em países subdesenvolvidos, que aceitam, mediante o pagamento de deposição desse material do seu subsolo. Então, o que é que eles fazem? Eles colocam nos seus quintais, que são países, principalmente países africanos, né, que são colônias francesas, e aí, consequentemente, acabam levando essa poluição para outros países, né? Mas a energia nuclear, ao ser produzida, basicamente, eles não poluem. O grande problema é esse lixo nuclear, esse resíduo nuclear que é gerado a partir da sua produtividade. A energia hidroelétrica ou hidroeletricidade é a mais comum para nós brasileiros devido à grande quantidade de água que nós temos no Brasil. E aí, consequentemente, nós temos como principal fator de produtividade a energia hidroelétrica, né? Eu vou deixar para falar sobre essa fonte de energia no próximo aula, porque ela é um tanto quanto extensa e não vai dar para a gente concluir agora, né? Então, vamos deixar para a próxima aula, ok? Um abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima.